Ainda é cedo para dizer exatamente o que provocou o acidente da aeronave da Air France, mas já se sabe que durante o voo as condições de tempo não eram nada favoráveis. Para entender exatamente o que isso significa, nós vamos conversar com o professor e meteorologista da USP, Augusto José Pereira. Professor, quais são as características da região onde o avião desapareceu? Na trajetória ou na rota do avião havia uma série de tempestades associadas com a zona de convergência intertropical. O que isso significa? Isso significa uma área onde o ar do hemisfério norte e do hemisfério sul convergem, vão para a mesma região e há um levantamento ali e formação de tempestades. E ontem e hoje essas tempestades eram excepcionalmente profundas e intensas, né? Mas muito intensas. Mais fortes do que normal. Muito mais intensas do que normalmente se observa, particularmente no período em que ele estava passando por ali. Aqui a linha do Equador, né? Aqui a costa brasileira e as tempestades se formaram um pouco acima da linha do Equador sobre o Oceano Atlântico, né? E foi justamente na rota do avião entre aqui a costa brasileira e a costa da África. No noticiário disseram que muito provavelmente foi descarga elétrica, só que esses aviões têm uma blindagem muito boa contra descargas atmosféricas, né? Mas se houve uma pane, e dado que o avião está numa área muito perigosa, ele perdeu a altitude, ele eventualmente foi afetado pela turbulência, pela forte variação do vento, né? E isso eventualmente causou um acidente. Agora, uma dúvida que eu acho que todo mundo que pega avião tem, né? É o que acontece no momento da turbulência? Bom, a aeronave perto das tempestades é um pontinho no espaço, né? E na tempestade há locais onde o ar está subindo e há locais onde está descendo. E na medida que a aeronave passa por esse local, ela sobe e desce rapidamente por causa da velocidade da aeronave. Então a sensação é desse sobe e desce, às vezes um sobe e desce muito brusco e violento, né? E toda vez que a aeronave passa por uma área onde há tempestades, o piloto tende a subir um pouco mais a aeronave ou desviar, né? Mas ainda assim o ar na vizinhança ele fica como uma onda no mar, né? Subindo e descendo. E dado que a aeronave é pequenininha, ela está ali naquele ambiente subindo e descendo muito rapidamente. Há sempre a esperança, né, de que o piloto tenha tido condições, né, de pousar em algum lugar no oceano, mas isso é muito pouco provável, né? E ali o oceano é bem profundo, né? Então, se houve de fato a queda, essa aeronave provavelmente deve estar repousando já a uma profundidade enorme lá naquela região, né? Qual que é a profundidade daquela região? Certamente mais de 2 quilômetros, ali chega a 4 quilômetros de profundidade, né? Quer dizer, a possibilidade de se caiu nesse lugar com essa profundidade, professor, o senhor que é especialista e dá aulas a respeito disso, não tem nenhuma. Eu queria ponderar o seguinte: em primeiro lugar, turbulência, até para a população não ficar com medo de avião, turbulências são comuns e não derrubam aeronaves. Em segundo lugar, problemas meteorológicos são comuns, também não derrubam aeronave. Vamos lembrar que esse avião estava em voo de cruzeiro, menos de 4% dos acidentes aéreos são nessa parte do voo, mais perigoso é na descida, no pouso, onde se concentra na estatística a maior quantidade de acidentes. Ele estava a 11 mil pés. Era uma altitude muito alta, portanto ele estava no topo da nuvem. 3.000 metros, 3.000... Quantos metros? 12 entre 12 mil metros. Ele estava no topo da nuvem. No topo da nuvem, ele não pega o pior da tempestade, ele não pega as descargas elétricas mais fortes. E mesmo que pegasse, o avião não está fazendo terra com o planeta, ele está no ar. O raio passa por ele, ele sequer vai sentir, então não acontece. E o avião diz que quando ele é construído, o senhor me corrija se eu estiver errado, ele passa, as peças do avião são feitas de uma forma que ela pode suportar toda essa movimentação de um espaço mais turbulento. É chamado de stress test. O stress test, que você pega uma asa de um avião, você vai entortando ela
ela, entortando ela até ela partir, você percebe o ângulo que ela aguenta numa grande turbulência, e é enorme. E é enorme. Quer dizer, o avião pode ser. Tem uma flexibilidade muito grande. Flexionam tantas vezes até ver qual foi o nível de estresse que levou a partição da chapa. Passa por tempestades tranquilamente. Agora, o que eu imagino que tenha acontecido é, por trás disso tudo, que um raio possa ter afetado a parte elétrica, sim, pode. A turbulência pode ter afetado, ou o dano causado um dano estrutural, uma perda de um pedaço da asa, uma perda do estabilizador, pode. Isso faz o avião embicar. Foi o que aconteceu com o Legacy quando encostou no Gol, ele cortou os cabos de controle do estabilizador, o avião embicou para baixo. E a população desmaiou e não teve tempo de reação a partir desse movimento brusco. Exatamente, porque é uma queda livre e muito rápida. Quer Então, dizer, se essa sua hipótese for, e é uma das hipóteses, porque ninguém sabe, se o avião despencou de 10 mil metros nessa velocidade, a tripulação todo mundo que está dentro do avião... Se houver uma descompressão súbita, aquela instrução da máscara, a gente estava conversando, se houver uma descompressão súbita naquela altitude, os tímpanos provavelmente vão romper e o número quase da totalidade das pessoas vai desmaiar. Tem um caso, um acidente na década de 80, se não me falem, que o avião voou meio Atlântico com todo mundo morto a bordo e caiu por falta de combustível. Quando foi isso, na década de 80? Década de 80. Teve uma falha a bordo, descompressão, todo mundo desmaiou, o avião continuou voando no automático. Todos. Continuou voando no automático e caiu. A única hipótese que eu não vi aventada, e nós falamos aqui, foi a hipótese de sabotagem. Né? A gente está esperando qualquer indício, porque se houve uma explosão em altitude, o espalhamento da mancha de destroços vai contar isso pra gente. Se o avião caiu, precipitou-se em linha reta e foi se decompondo por excesso de velocidade como um Gol, a gente ia achar isso na mancha de destroços que é mais concentrada. A corrente naquele sentido se mexe toda no sentido, então ela não vai espalhar destroços. Peraí, Moacir, para eu entender que você falou muito rápido. Não, é natural, mas só para quem está em casa conseguir entender o que significa essa distância dessa mancha, né? Se o avião, a primeira hipótese que você disse, se ele explodiu lá em cima, ele vai ter destroços em toda... Muito espalhados. Vai ter um navio mas lá ninguém longe achou do outro, nada até agora, nada. É pouco provável. Exatamente. Se ele, essa hipótese aí que eu queria entender, se ele veio e teve um problema todo, como o professor Gustavo está dizendo, e ele despencou lá de cima e veio para baixo de uma vez, ele vem se decompondo, é isso que eu queria exatamente entender. A velocidade, a estrutura do avião tem uma velocidade máxima que ela suporte. Tá. Se ela, em queda vertiginosa, ultrapassar essa velocidade, as partes periféricas, que não são aquele corpo principal do avião, vão se soltando. Tá. E ele cai decomposto. Nesse caso, a estrutura principal do corpo do avião mergulha. Tá. E a gente não ia achar praticamente coisa nenhuma. O que a gente acha de destroço em caso de queda de aeronave é poltrona, material de catering, isolante térmico, é o que boia. Tá. Né? Se ele se esfarcelou todos, os plásticos todos. Se ele caiu íntegro e afundou tudo pela profundidade, nós não saberemos. No caso da... Só que isso é na hipótese de sabotagem, que é a hipótese de uma bomba, que eu acho muito improvável em função do galeão, você não permitir esse tipo. Isso ontem teve um especialista na França que falou isso na CNN, eu fiquei até um pouco aborrecido com isso, porque parte do pressuposto que nós somos uma república de bananas e que o nosso aeroporto não é seguro. Isso não é verdade, nosso aeroporto do Galeão é muito seguro e é muito improvável que alguém tenha colocado uma bomba no avião. Eu imagino mais provável que a queda do avião, a perda do controle pelo raio ou pela turbulência tenha uma fase anterior, porque todos os acidentes aéreos são construídos com várias etapas, uma sucessão de falhas. Ele tenha se passado por um problema de manutenção. O avião não perde parte de asas, nem perde controle, nem há uma pane. A pane elétrica nesse avião, que foi aventado, que é bem plausível, ela dá uma mensagem automática. Exatamente. Isso aí é registro. Essa mensagem eu até queria falar. Esse avião, a família Airbus, a TAM tem isso, a Gol tem isso, tem um sistema chamado FOCA. Esse sistema transmite via satélite todos os parâmetros do avião. Se o piloto aperta um botão na cabine, isso é transmitido online para uma central de controle aéreo. Sabe o que está acontecendo? Então a Air France sabe todo o passado do avião, tudo que foi feito até o momento do acidente, quando perdeu o sinal. Então ela sabe qual era a altitude, qual era a velocidade,
velocidade, quais comandos o piloto fez, se ele colocou em piloto automático, se não, tudo isso foi transmitido eletronicamente. Até aquele momento das 10h33 que emitiu uma pane elétrica e sumiu. Exatamente. Então eu imagino que tem havido um problema de manutenção antecessor a este voo. Como é que se verifica quer isso? dizer isso? Se um mecânico trocou um parafuso de uma peça na asa, era para botar o parafuso A, botou o B. E aí você perde um pedaço da asa no meio do voo. Aí ele perde o controle e cai. Não, mas não tem nada a ver com a pane elétrica. Deixa eu fazer o papel. Não, eu estou falando da turbulência, evento da turbulência de ter desprendido algo. Então você tem que trabalhar ou com a hipótese da turbulência ou com a hipótese da pane elétrica. Essa turbulência teria acontecido antes da pane elétrica. Exatamente. Então.